E aí, turma, tudo tranquilo? Muito bem-vindos a mais uma videoaula de português. Hoje, terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo em ordem? Tudo em paz? Espero que sim. Vamos começar aqui mais uma aula, mais um dia de aula. Que tenhamos todos um dia abençoado. Hoje a gente vai continuar o nosso assunto, predicação verbal, só que hoje a gente vai corrigir as questões que eu passei ontem, tá, da atividade de português, da página 83 até 85, sobre verbo transitivo e verbo intransitivo, tá bom? O nosso desafio de hoje é bem simples também, tá? Olha só, o pai de Pedro tem 5 filhos, que se chamam Dadá, Dedé, Didi, Dodó e... eu quero saber qual é o nome do 5º filho, tá bom? Respondam aí, que no final da videoaula eu dou a resposta. Antes da gente iniciar a nossa videoaula, eu quero fazer um resumo breve da nossa videoaula de ontem, para que reforce os conceitos e o entendimento de vocês sobre o assunto, beleza? O que é um predicado? Um predicado nada mais é do que aquilo que se declara sobre o sujeito. É a informação dada sobre o sujeito, tá bom? O predicado verbal é aquele em que possui um verbo significativo como núcleo. Esse verbo significativo também é conhecido como verbo de ação ou verbo nocional, tá bom? Tem que ser um verbo de ação para ser predicado verbal. Se for um verbo que indica estado, fenômeno da natureza, enfim, ele vai ser um predicado nominal. Então, por isso que tem que ter atenção aqui, certo? Um exemplo, aquele menino brincava com uma pipa, aquele menino é o sujeito, brincava com uma pipa é o predicado. E é um predicado verbal porque brincava é um verbo significativo, se indica uma ação. Certo, pessoal? Esses verbos, eles podem ser transitivos ou intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles que exigem complemento, certo? Exigem objeto, que é assim que o livro de vocês fala, exige um objeto, mas é a mesma coisa, complemento, certo? É porque o complemento ele é chamado de objeto. Pode ser objeto direto ou objeto indireto, mas isso vocês vão ver só lá na frente, essa questão de objeto direto e indireto. Por enquanto, foquem apenas nessa questão, nesses conceitos, Transitivo exige complemento. Intransitivo não exige complemento. O sentido o verbo possui um sentido completo. Um verbo intransitivo. Show de bola? Muito bem, depois desse breve resumo, só para reforçar, para lembrar um pouco, para refrescar a memória de vocês, a gente vai dar início então à nossa correção, beleza? Da página 83 até a 85, e na videoaula de amanhã, quarta-feira, eu continuo a correção a partir da 86 até a 88, tá bom? A gente finaliza essa parte aqui do capítulo, depois a gente começa com dígrafo, lá na 89. Bom, gente, vamos lá. O livro traz esse textinho aqui, ó. Eu não vou ler ele, tá? Vou pular ele aqui. Bora logo para a questão aqui. A gente andar mais rápido, né? Tá meio apagadinho aqui, gente, mas eu vou ler. Sublinhe os verbos das orações abaixo. Contemplo a terra. E na letra B, a máquina funciona. Você vai sublinhar o que aqui nessa primeira frase? O verbo contemplo. E na letra B, o verbo funciona. Só isso que vocês teriam que fazer aqui nessa questão. Na segunda, pede para você escrever o sujeito e o predicado de cada oração dessa atividade anterior aqui, ó, dessa questão aqui, tá bom? Tanto da letra A quanto da letra B. Na letra A, quem é o sujeito? Contemplo a terra. Qual é o sujeito aí? Quem contempla a terra aí? Eu. O sujeito aqui ele é oculto, tá bom?
bem que está escrito, ó, eu. Eu é o sujeito, tá bom? Contemplo a terra é o predicado. Com uma dica que eu falei ontem. Você identifica o sujeito. O que passar disso na oração é o predicado, tá bom? Se o sujeito é eu, logo o predicado é contemplo a terra, beleza? E na letra B, quem é o sujeito? A máquina. A máquina. E o predicado funciona. Só isso. Tá bom? A máquina funciona. O verbo da oração pertence sempre ao predicado. No sujeito vocês nunca vão encontrar um verbo. Não pode ter verbo dentro do sujeito. O verbo sempre vai estar no predicado. Tanto é que o núcleo do predicado é o verbo. Beleza? Leia e complete a análise sintática das orações. Olha só. A máquina funciona. Quem é o sujeito, né, dessa frase? A máquina. Vocês já responderam aqui, né? A máquina. O que funciona? A máquina. É um sujeito simples. A máquina. O núcleo do sujeito é máquina. Tá? Núcleo máquina. E o predicado verbal funciona, como já está aqui no livro. Funciona. O verbo intransitivo funciona é o núcleo do predicado, tá bom? Esse funciona que ele é intransitivo, você não exige complemento. Tanto é, a máquina funciona, acabou-se. Nessa oração, o verbo funcionar exige a presença de complemento, de objeto, para completar o sentido? Não. Se ele é intransitivo, ele não exige complemento. Não exige a presença de complemento, de objeto, para completar o sentido? Sim. Marca ela. Contemplo a terra. Sujeito desinicial ou oculto. Eu, né, conforme fizeram na questão lá anterior. Predicado verbal, contemplo a terra. Verbo transitivo, contemplo, né, esse verbo que é o núcleo do predicado. E o objeto, né, o complemento é a terra. Nessa oração, o verbo contemplar exige a presença do complemento, do objeto, para completar o sentido. Observe que funcionar não exige. Já o verbo contemplar exige. Beleza? Aqui tem uma dica, olha só. Para encontrar o objeto do verbo, faça as perguntas. O que, quem, a quem, de quem, em quem. Depois o verbo. Contemplo a terra. Contemplo o que? A terra. Tá? Então observe que o próprio verbo deixa essa pergunta no ar. Lembra do exemplo de ontem? Natan pegou. Aí você pergunta, pegou o quê? Olha aqui. O quê? Né? O verbo em si, ele deixa aberto para a gente fazer essas perguntas aqui, ó. Beleza? Então, se der para conseguir fazer essas perguntas aqui, então é um verbo transitivo, certo? Por exemplo, a máquina funciona. Funciona o quê? Funciona quem? Funciona... Essas perguntas não cabem aqui nesse verbo. A máquina funciona o quê? A máquina funciona de quem? Não cabe, né? Então veja que aqui é intransitivo, certo? Seguindo o ritmo aqui, ó. A máquina é o sujeito, funciona no espaço sideral, funciona bem, funciona à noite. Esses três tipos aqui, ó, de complemento, né? Complemento entre aspas, cabem para funciona. Só, pessoal, que isso aqui não é exatamente um complemento, certo? É uma informação que apresenta, né, que exprime uma circunstância. Pode ser de lugar, pode ser de modo, pode ser de causa, de tempo. Lembra do que eu disse ontem? O avião caiu. Acabou aí. O verbo cair é intransitivo. Mas eu posso dizer, ele caiu ontem, ele caiu no mar, ele caiu na floresta amazônica. O que vem depois do verbo não é complemento. São informações que expressam circunstâncias, tá? Circunstância de lugar, de tempo, de modo, de causa, beleza?
de intensidade. É exatamente o caso dessa galera aqui, ó. Funciona no espaço sideral. Esse no espaço sideral exprime uma circunstância de lugar. Onde? Funciona onde? No espaço sideral. Funciona bem. Exprime uma circunstância de modo. Funciona à noite. Exprime uma circunstância de tempo. Certo? Nas orações acima, funcionar é um verbo intransitivo. Justifique sua resposta. Olha só, apesar do acréscimo de palavras que indicam circunstância de lugar, modo e tempo, o verbo funcionar continua intransitivo porque não precisa de objeto. Então, se o verbo não precisar de complemento, de objeto, ele é intransitivo. Ok, gente? Espero que esse conceito tenha entrado na cabeça de vocês, tá bom? Porque ele vai ser útil para assuntos futuros. E essa questão aqui, ó, para a gente finalizar, veja espaços cobertos de nuvens. O verbo ver é o que? Transitivo. Quem vê, vê algo ou alguém, tá bom? Vê o que, ó? Veja espaço coberto de nuvens. Isso é vejo. Vejo o que? Vejo quem? Viu como o verbo deixa aberto para essas perguntas? Então ele é transitivo. Ok, gente? Amanhã, como eu já falei, a gente continua com a nossa videoaula. Eu vou estar no fórum agora para tirar dúvida de vocês, caso vocês tenham, beleza? E a resposta do nosso desafio. O pai de Pedro tem 5 filhos, que se chamam Dadá, Dedé, Didi, Dodó e Pedro. O pai de Pedro tem 5 filhos. Pedro já é um filho, tá bom? Os outros 4 são Dadá, Dedé, Didi e Dodó. Beleza? O nome do 5º filho é Pedro. O pai de Pedro. Então Pedro já é um filho. Ok? Então se você acertou, parabéns. Se você não errou, se você não acertou, então cara, raciocine mais um pouco aí, beleza? É isso aí, galera. Valeu, um abraço, tamo junto, é nóis!